Eu ainda estou inconformada, ou seja, eu ainda tenho meus momentos. Isso ainda é eu. Eu não sou uma supermodelo, eu ainda como McDonald's. Isso é apenas eu? Bem, alguém me disse que eu tinha que ainda sentir medo disso, de perder tudo que eu tenho e medo de tudo que eu visto. As coisas continuam sendo sempre as mesmas nesta maldita máquina de fazer dinheiro que é o meu corpo. Por causa do que eu visto, eu estou com medo de mancharem meu nome. Por causa da máquina de fazer dinheiro, por causa da vontade de fazer sexo, por causa da vontade de fazer dinheiro. E isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro? Quem disse que eu não posso ser solteira? Isso é apenas eu. Quem disse que eu preciso de ficar com medo de perder tudo? Baseado no que eu visto, nada disso é real. Alguém me disse que eu não preciso desistir do medo de perder tudo. Alguém me disse que eu vou perder o meu nome. Eu não vou mudar. Isso é uma obra de que eu não vou me mudar, de que eu não vou mudar. Eu acho lindo o fato de perder tudo, apenas pelo fato da forma como eu me visto, apenas como me visto, apenas como me visto de determinado modo. Quem disse que eu não posso vestir meu all-star, vestindo minha calça larga e minha camiseta bege? Isso é apenas eu. Quem disse que não preciso sentir medo por conta da forma como eu me visto? Nada disso é real. E isto é um parque de diversões. E quem disse que eu tenho medo de perder tudo por causa de como me visto? Já começaram a inventar coisas com o meu nome, mas eu não vou mudar. Dentro da máquina de fazer diversão, dentro da máquina de fazer sexo e de fazer festa ou de brinquedo, é apenas uma máquina. Máquina, uma máquina. Isso é uma máquina. O meu corpo é uma máquina. Eu não faria isso em nenhum momento do século ou da época em que se está. Quem disse que não preciso sentir medo por conta da forma como eu me visto? Nada disso é real. E isto é um parque de diversões. A moda é um parque de diversões. As roupas que se veste são parques de diversões. E quem disse que eu tenho medo de perder tudo por causa de como eu me visto? Já começaram a inventar coisas com o meu nome, mas eu não vou mudar. Dentro da máquina de fazer diversão, dentro da máquina de fazer sexo e de fazer festa ou de brinquedo, é apenas uma máquina. Máquina, uma máquina, isso é uma máquina. Eu não faria isso em nenhum momento do século ou da época em que se está. Máquina, uma máquina, isso é uma máquina. Meu corpo é uma máquina, o corpo é uma máquina. Eu não faria isso em nenhum momento do século ou da época em que se está. Quem disse que eu não posso ser solteira? Isso é apenas eu. Quem disse que eu preciso de ficar com medo de perder tudo? Baseado no que eu visto, nada disso é real. Alguém me disse que eu não preciso desistir do medo de perder tudo. Alguém me disse que eu vou perder o meu nome, eu não vou mudar. Isso é uma obra de que eu não vou mudar. Eu acho lindo o fato de perder tudo, apenas pelo fato da forma como eu me visto, apenas como eu me visto de determinado modo. Mas eu ainda estou inconformada, ou seja, eu ainda tenho os meus momentos. Isso ainda é eu. Eu não sou uma supermodelo, eu ainda como McDonald's. Isso é apenas eu. Bem, alguém me disse que eu tinha que ainda sentir medo disso, de perder tudo que eu tenho e medo de tudo que eu visto. As coisas continuam sendo sempre as mesmas, essa maldita máquina de fazer dinheiro que é o meu corpo.